Após as intensas batalhas para proteger a Terra, Sun Jin-woo reencontra sua amada Cha Ha-in. Ele também se torna amigo novamente de Jin-ho e reencontra várias pessoas que fizeram parte da sua vida no futuro que foi apagado. O tempo passa e Jin-ho agora está casado, se tornou um policial e resolve grandes mistérios em crimes de assassinato. Porém, algo incrível é revelado: seu sucessor Sung Soo-ho aparece. Vemos Jin-ho que dizia: "Grande irmão, dessa vez eu prometo que vou pedir a Jin-ah em casamento." Após ouvir aquilo, Jin-ho fica paralisado. Aquela era uma situação um tanto inesperada e também desconfortável. Jin-ho continua: "Irmãozão, eu tô falando sério, vou confessar os meus sentimentos para ela hoje, mas será que ela vai gostar do anel?" Sung responde que não sabe, ele não era muito bom com esse tipo de coisa. Jin-ho responde que estava tudo bem. "Para falar a verdade, eu não sabia o que ela poderia querer, por isso preparei vários presentes. Na verdade, tem um prédio novo, prestes a ser construído nos terrenos da empresa. Então, assim que a senhorita Jin-ah se formar na faculdade de medicina, poderíamos construir um hospital." Sung fica surpreso e pergunta: "Espera aí, por acaso o custo estimado para a construção desse prédio é de uns 30 bilhões de won?" Jin-ho fica surpreso e se pergunta como Sung sabia dessas coisas. Sung Jin-ho então se lembra da outra realidade, onde ele negou a proposta de entrar na guilda Tigre Branco para se aliar a Jin-ho. A proposta da guilda Yojin foi esse prédio de 30 bilhões. Sung acredita que realmente o destino tem formas estranhas de agir. Jin-ho não precisa dar tantos presentes para provar o seu amor assim. "Você é um bom homem, só seja você mesmo." Ao ouvir essas palavras, Jin-ho começa a chorar. "Será que pode me dar um abraço, irmãozão?" Sung responde que não, mas mesmo assim, Jin-ho pula em seus braços. À noite, Sung chega em sua casa. Ele abre a porta e diz: "Voltei." Quem o esperava era ninguém menos do que sua esposa, Cha Ha-in, e seu filho Sung Soo-ho. Ele fica surpreso de ambos estarem acordados e Cha Ha-in responde: "Sim, mas por que você saiu para beber se nem fica bêbado?" Sung a responde: "O Jin-ho disse que precisava me contar algo importante, por isso fui encontrar com ele." Cha Ha-in pergunta se ele finalmente decidiu. Sung responde que eles ainda precisam esperar para ver, mas o Soo-ho ainda está acordado a essa hora. Sung pega seu filho nos braços e Cha Ha-in fala que Soo-ho tinha cochilado bastante durante o dia. Sung então percebe algo e pergunta o que deu naqueles dois. Ele estava falando de Ygritte e Berion, que estavam brigando. Berion dizia: "O que quer dizer com não podemos ensinar o caminho da espada ao jovem mestre Soo-ho? Acha mesmo que sua sugestão faz algum sentido, Ygritte?" O comandante Ygritte então responde: "Sucesso acadêmico é o melhor da capacidade de uma pessoa neste mundo, Berion." Sung então dizia: "Ei, vocês dois, está tudo bem, caso seja esgrima ou estudos, mas que tal se preocuparem com isso só depois que o garoto aprender a andar?" Aproveitando a brecha, Cha Ha-in dizia: "E que tal também você chegar cedo em casa todos os dias até ele aprender a andar?" Sung fica sem jeito e fala que está tudo bem. No outro dia de manhã, Sung estava trabalhando na delegacia. Seu chefe o chamou. Sung então vai encontrar com ele e aquele é o Oh Jin-chul, o chefe de polícia. Ele dizia: "Ouvi dizer que você ainda está interferindo nas investigações dos outros investigadores. Peço para que não passe dos limites e não faça os outros investigadores te odiarem, caçador Sung Jin-woo." Sung responde que não era mais um caçador. Jin-chul agora estava mais velho, com diversos cabelos brancos. Ele dizia: "Mesmo não sendo mais um caçador, é muito mais conveniente me referir a você assim. De qualquer forma, ficou sabendo que o guardião legal da vítima de suicídio, o pai da garota, desapareceu de repente alguns dias atrás." Sung responde que não ficou sabendo. Jin-chul fala que isso é uma grande coincidência. Até mesmo as câmeras ao redor da casa do homem pararam de funcionar justo quando ele desapareceu. "O que quer que decida fazer, confiarei em você. De qualquer forma, não te chamei aqui para isso." Jin-chul entrega um papel para Sung que pergunta: "Mas o que é isso?" Jin-chul então responde: "Pensei que fosse gostar de saber. O presidente da associação, Go Gun-hee, está em estado crítico." Jin-chul começa a chorar. O presidente Go Gun-hee novamente está à beira da morte. Sung, ao saber disso, vai até o quarto de hospital onde Go Gun-hee estava. O presidente estava ligado a um aparelho de oxigênio e tentava descansar. Porém, mesmo chegando de forma sorrateira, Go Gun-hee consegue sentir a presença de Sung e abre seus olhos. Ele estava fraco e pede para que Sung Jin-woo retire a máscara de oxigênio para ele falar.
Com a voz trêmula, Gogun-He diz que era bom revê-lo. Você voltou de novo, jovem rapaz. Na verdade, eu estive procurando por você por muito tempo. Sung pega mais uma poção de água da vida e diz: se quiser que essa doença seja curada. Porém, antes que pudesse terminar aquela frase, Gogun-He falava: eu vivi por muito tempo, consegui concluir tudo o que tinha para fazer nos 10 anos que você me deu. Isso já foi o bastante para mim. Na verdade, tenho um pedido para fazer. Antigamente, você me disse que houve um mundo onde lutamos lado a lado, certo? Será que você poderia me mostrar esse mundo? Me mostre as batalhas que lutamos. Quero saber também como eu e você éramos nesta época. Sung então responde: essas podem ser memórias que você não gostaria de recuperar. Gogun-He sorri e dizia: tudo bem, só quero recuperar as memórias que perdi. Sung Jin-Woo olha nos olhos do presidente Gogun-He e, mesmo não concordando com isso, ele realiza seu último desejo. Ao tocar no braço de Gogun-He, ele devolve para o presidente as suas memórias. Gogun-He se lembra do dia que se encontrou com Sung Jin-Woo e se apresentou pela primeira vez. Caçador Sung Jin-Woo, prazer em te conhecer. Meu nome é Gogun-He. Sung nesse dia falou que queria lutar. Isso foi o suficiente para ele ganhar o respeito do presidente. Gogun-He também se lembra da raid na ilha Jeju. Uma ilha a mais de 150 quilômetros da ilha Jeju foi atacada. Como os monstros podem voar, eles podem alcançar não só o litoral, mas também Mokpo. Após a vitória contra as formigas, houve o funeral para homenagear todos os caçadores que morreram. Após o funeral, Sung e Gogun-He têm um encontro. Jin-Woo queria abrir sua guilda e Gogun-He dizia: está pensando em abrir uma guilda? As pessoas que possuem a licença de caçador Rank S não precisam de uma permissão separada para se tornarem mestres de guilda. Tudo o que precisa fazer é ligar para a associação. Gogun-He também se lembra de Cha-Rain perguntando por Sung Jin-Woo após a batalha contra o arquiteto. O presidente também lembra de sua promessa: irei te dar as melhores condições que eu puder, e então vai continuar aqui. Ele também se lembra com o encontro que teve com o presidente da Associação Japonesa de Caçadores. Gogun-He estava furioso, muitas pessoas morreram por culpa desse homem. Ele dizia: a culpa da morte de Goto Ryuji, da guilda Drowsword, a culpa de não conseguir controlar as guildas coreanas e dividir as forças delas, e a culpa de causar grandes sacrifícios tentando truques falhos. Não posso deixar o país inteiro, ou melhor, a Ásia inteira ficar em crise por causa de você, um único homem. Gogun-He também se lembra da sua batalha final, quando seu corpo foi controlado pelo fragmento de luz mais brilhante na luta contra Szilard, o monarca do gelo. O fragmento de luz mais brilhante dizia: então você separou o escritório do presidente da associação e o prendeu na fenda entre dimensões. Nada mal. Ele também se lembra que Sung tentou salvá-lo naquela realidade, mas ele também negou isso. Já chega, é inútil, o poder que me atacou não está em um nível que possa ser parado por humanos. Dessa vez, consegui entrar em contato com a vontade do grande ser, os planos deles e os inimigos que sobraram, bem como as coisas que precisamos fazer. Quando o momento chegar, por favor, continue do lado da humanidade. Com lágrimas nos olhos, esse foi o pedido final de Gogun-He, na realidade que foi apagada. Sung conseguiu realizar essa promessa, mesmo após o fim da batalha contra os monarcas. Ele voltou para o passado e mudou a história, derrotando os monarcas em uma batalha ainda mais longa e feroz. Sung Jin-Woo realizou o último desejo de Gogun-He e salvou toda a humanidade da calamidade dos portais e monarcas. Gogun-He, ao obter todas aquelas memórias, começa a chorar emocionado. Ele dizia: caçador Sung Jin-Woo, e pensar que eu conseguiria estar de novo ao lado de jovens heróis como você. Gogun-He tremendo segura a mão de Sung Jin-Woo. Ele sorri, o propósito de sua vida foi concluído. Os olhos do presidente começam a se fechar e ele dizia em pensamentos: sob esse caloroso raio de sol, mesmo que eu acabe como um cadáver frio, essa glória que vive em minhas memórias permanecerá eternamente e calorosamente. Os sinais vitais de Gogun-He acabam e Sung Jin-Woo estava ali ao seu lado em seus últimos momentos. Ele enxuga as lágrimas de Gogun-He e se despede de seu amigo. Adeus, você também foi um herói que sacrificou tanto pelo bem dos outros. E após isso, Sung Jin-Woo andava pelo parque. Já era tarde e ele recebe uma ligação de sua esposa. Cha-Rain estava desesperada e Sung pergunta o que aconteceu, qual o problema com Suho.
Chahain diz que Sung Su-ho estava voando pela cozinha, junto de todas as panelas, produtos de limpezas, pratos e comidas. Enquanto a mãe de Su-ho estava desesperada, o garotinho dava gargalhadas e, observando aquilo, Igris e Berion batem palmas orgulhosos. Mesmo antes de aprender a falar ou andar, Sung Su-ho já consegue utilizar o toque do dominador. Sung não fica surpreso, ele se lembra do que Jin-ho falou. Que estranho, pensei que um bebê seu e de sua esposa começaria a correr por aí no momento em que nascesse. Chahain perguntava para Jin-ho o que ela deve fazer. Ele diz para ela não se preocupar. Estava tudo bem, vou ensinar Su-ho a voar aos poucos. Chahain pergunta se Sung também sabia voar, e Sung responde que esqueceu de contar. Depois do outono, o inverno se segue, e então a primavera saúda o mundo. Tudo tem seu começo e um fim, e novos começos surgem depois dos fins. Sung dizia para Chahain: querida, vou voltar mais cedo para casa hoje. Parece que o inverno da nossa casa ainda está por vir. Chahain chorava e enquanto limpava a bagunça feita por Su-ho, Berion dizia: agora que pode voar, o jovem mestre precisa treinar combate aéreo. Igris o responde: do que você está falando? Isso só é prova que ele será um ótimo piloto no futuro. Beru se lembra de seu passado. Na ilha Jeju não havia mais comida. As crianças estavam devorando umas às outras. Naquela terra não havia mais comida para as formigas do reino. Por isso, a rainha criou Beru. Os cidadãos daquele reino precisavam do soldado mais poderoso para então liderá-los. Pelo reino, faça todos os inimigos que cruzarem nosso caminho tremerem de medo. Faça todos os inimigos que cruzarem o caminho tremerem. Beru nasceu e então derrotou vários caçadores de rank S do Japão. Ele dizia: não há reis lá fora. Beru nasceu com o objetivo de matar os vivos. Ele se perguntava se ainda existem mais daqueles que se chamam de reis. Apesar de todas as criaturas vivas me olharem com olhos de terror, foi a primeira vez que vi aquilo. Beru se aproximava de Sung Jin-ho e perguntava se ele era o rei dos humanos. Sung acha intrigante um inseto que consegue falar. Beru fica próximo de Jin-ho e emite um poderoso rugido. Porém, nesse momento, Sung sorri e responde: agora sim, você está agindo como um inseto. Essa foi a primeira vez que Beru encontrou alguém que não tinha medo dele. Vemos Beru na atualidade. Ele dizia: já faz muito tempo desde então, desde que um humano sem medo de mim apareceu. Beru observa o pequeno jovem mestre que estava à sua frente. Mesmo usando fraldas, Sung Su-ho não tinha medo de Beru. Ele olhava para a formiga das sombras com muita admiração. Beru andava um pouco desconfiado, enquanto percebia que Su-ho observava. E assim as primeiras palavras de Su-ho foram formiga. Ele chamava pela formiga Beru e corria atrás dele o dia todo. Beru então utiliza suas asas para voar e acaba pousando em um lugar mais alto. Ele acha aquilo estranho e se pergunta por que o jovem monarca sempre estava atrás dele. Igris então aparece e responde: é impossível ele não gostar de você. Beru não sabia o que o comandante queria dizer. Igris dizia: uma formiga muito maior que um humano que pode andar, voar e falar. Que tipo de criança não adoraria isso? Beru fica sem graça. Ele tenta entender aquilo. Então o jovem monarca gosta de mim, porque sou grande e posso voar e falar. Beru volta para o domínio das sombras e é recepcionado por um dos anões. O Marechal Beru gostaria de fazer um pequeno ajuste nos planos. O anão fica realmente assustado e responde: mas o que? Marechal, o plano de criar a estátua sagrada do nosso Lorde foi feito há muitos meses atrás, para que você, nosso senhor, pudesse comemorar o 32º aniversário do nosso monarca. Beru responde que não estou dizendo que quero cancelar esse plano, apenas fazer mudanças. Faça sim e desse jeito. O anão de barba responde que sim, certamente isso é possível. Acho que vamos ter um resultado ainda maior, Marechal. Mas acho que vamos precisar de mais membros do que temos. Seria aceitável mobilizar os demônios do castelo demoníaco criado pelo arquiteto? Beru responde: muito bem, então vou cuidar de alguns assuntos primeiro. Vemos a bela casa de Sung Jin-ho. Alguns ladrões observavam aquele local. Eles estavam dentro de um carro e um deles falava: irmão, vamos mesmo fazer isso? O homem que possui uma cicatriz responde: seu maldito, por que está assustado depois de chegar tão longe?
Por causa daquele lixo do Jinwoo, nossa organização foi pelos ares. Não acha que é justo deixarmos nossa marca nele, como pagamento por ele nos ferrar tanto? Escutem, somos um quarteto de ladrões. A esposa e o filho daquele investigadorzinho são mortos pelos ladrões que invadiram a casa no meio do dia. Todos entenderam isso? Eles descem do carro e se preparam para entrar na casa. Um dos homens fica surpreso. Aparentemente, não existe nenhum sistema de segurança naquela casa enorme. E nesse ponto, a família de Jinwoo estava implorando para ser roubada. O chefe diz para eles não tremerem nem cometerem erros. Eles pulam o muro e entram na casa. Os bandidos estavam armados com facas e diziam: "Por que só você me seguiu? Cadê os outros dois?" O homem responde que não sabia e o chefe fala que eles são idiotas. Correram porque estão com medo. Percebemos que uma sombra já havia pego aqueles homens. Suas garras avançam sobre o inimigo. Esse é Beru, que segura a cabeça de um dos ladrões e ordena para que ele faça silêncio. O jovem monarca acabou de cochilar. Ele não deve ser incomodado por meros intrusos. Beru tira a vida daqueles homens e dizia em pensamentos: esse olhar familiar, essa emoção, ter a confiança do nosso líder e ser amado pelo jovem monarca. Com certeza isso é muito bom, mas isso não é nada mal também. A expressão da presa na frente do predador é sempre assim. No domínio das sombras, vemos os demônios nobres do castelo demoníaco. Eles chegaram e estavam ajudando na construção daquela estátua. Essa é Ezio e seu pai que lideram o clã Hadir. Beru é chamado após o trabalho ser concluído. O anão de barba dizia: "Então, Marechal, mudamos conforme suas instruções." Beru começa a rir. Isso era impressionante. Nosso Lorde, com certeza, ficará satisfeito depois de ver essa estátua majestosa. Aquela estátua, agora, não representava apenas Sun Jinwoo, mas também seu filho Suho. Todos ali presentes, então comemoram. Beru dizia: em um futuro distante, se o jovem monarca puder pisar aqui, certamente será um grande presente. Naquele momento, algo inesperado acontece. Suho estava no domínio das sombras, comemorando junto dos outros. Beru escuta a voz e sente a presença do jovem monarca. Ele se assusta e, ao olhar para trás, percebe que Suho estava ali o chamando de formiga. Porém, alguns anos se passam. Tia Rainha é chamada na escola. A professora mostra um dos desenhos de Suho. Tia Rai pergunta o que tinha de errado com o desenho e a mulher responde. A professora de Suho disse para ele desenhar um amigo nesse caderno. Tia Rain fica sem jeito. Suho certamente tinha desenhado o Beru ao lado dele. A professora diz que existem mais desenhos assim. Esses foram desenhados quando perguntaram ao Suho se ele tinha algum outro amigo. O garoto desenhou outros dois monstros ao lado dele, sendo Belion e Feng. O próximo desenho é a interpretação do Suho da própria família. Além de seu pai e sua mãe, ele desenhou diversas sombras ao redor deles. E a última página é a sua representação de casa, e também o motivo pelo qual a professora desejou ver Tia Rain. Cuidamos de muitas crianças, mas é a primeira vez que vemos um garoto expressar seus amigos e família dessa forma. Aquela era uma casa envolta em sombras, onde vários monstros das sombras viviam junto de sua família. A professora perguntou por que ele desenhou sua casa assim, e Suho respondeu que seus amigos, família e um grande pai estavam lá. No começo suspeitei que fosse algum caso de abuso, mas não parece ser assim. Vendo como Suho é brilhante, pode ter um talento excepcional para a arte. Vemos Suho na escola. Ele já era uma criança crescida e desenhava de forma animada os seus amigos. Enquanto isso, na delegacia, Sun Jinwoo recebe uma promoção. Seus colegas de trabalho parabenizam Sun Jinwoo e dizem que ele deve pagar uma rodada de bebidas, agora que é o superintendente. Lee Sai-Huan perguntava, mais veterano, por que aceitou a promoção dessa vez? Você sempre recusa quando os superiores dizem que você vai ser promovido. Sun Jinwoo diz que ficou sem desculpas para recusar. Lee Sai-Huan diz que ele realmente é incrível. Você não tem nenhum desejo, tipo uma posição maior ou dinheiro? Sung começa a rir e diz em pensamentos, dinheiro? Você acreditaria que tinha uma época onde eu fazia tanto dinheiro quanto uma grande firma de advocacia quando era muito mais jovem do que você? Apesar de pensar isso, Sung responde o seguinte, tudo bem, vou pagar a bebida hoje, então pare de puxar o meu saco. Lee responde que não estava fazendo isso, mas pede para ir em um lugar que tenha carne. Após as comemorações, Sung volta para sua casa. Ele observa os desenhos de seu filho e dizia,
Meu Deus, onde queria achar um garoto de 5 anos que desenha formigas tão bem e pensar que nosso filho teria talento para a arte. Cha-Rain, porém, estava nervosa. Ela diz que isso não é engraçado e pede para Sung ver a última página. O Suho disse que tinha um pai enorme dentro de um subterrâneo escuro, parando para pensar: por que você está rindo? Sung diz que não é nada, ele apenas se lembrou de uma coisa engraçada. Cha-Rain revela que as outras crianças estavam com medo de Suho. Elas ficam pálidas só de ver o Suho se aproximando, mesmo que ele nunca tenha mexido ou gritado com elas. Sung dizia em pensamentos: já que as crianças têm sentidos muito mais puros do que os adultos, podem ter detectado o poder do monarca. As crianças devem estar evitando Suho porque sentiram a sombra da morte nele. Mas esse poder acabou vindo para mim para não ser um desastre, porque originalmente é uma arma terrível, escondida dentro do subordinado mais leal do Deus do outro mundo, para destruir tudo o que criaram. Se os poderes do Monarca das Sombras, que foram passados de surpresa para Suho, começarem a crescer, será impossível ele viver uma vida comum. Eu preciso restringir seus poderes, até ele ter a idade de poder controlá-los perfeitamente, pelo menos. Sung olha suas fotos de família. Na maioria delas, Suho estava com os soldados das sombras. Cha-Rain pergunta o que Sung iria fazer, e ele responde: até Suho poder viver entre outras pessoas sem nenhum problema, vou precisar selar temporariamente os poderes dele e suas memórias dos soldados das sombras. Beru aparece nesse momento. Sung entrega para ele um desenho de Suho. Beru observa aquele desenho e começa a chorar. Ele pergunta para seu rei se ao menos poderia se despedir do jovem monarca. Ele abre a porta do quarto de Suho. O garoto estava dormindo e enquanto chorava, Beru dizia: jovem monarca, irei me despedir por todos os soldados das sombras. Suho, enquanto sonhava, chamava pelo chefe Fumiga. Esse era o nome que tinha dado para Beru. Beru diz que foi uma honra servir ao jovem monarca. Até nos encontrarmos de novo, rezo por sua saúde. Jovem monarca, espero que continue a estudar mesmo sem mim por aqui. Por favor, fique bem. Beru chorava e Sung deseja bons sonhos para seu filho. Com seu poder, ele sela as memórias e habilidades de seu filho. A partir de hoje, Suho é uma criança normal. Os desenhos de Suho, em meio aos soldados das sombras, permanecem e certo dia se percebe que anos se passaram. Sung Suho agora é um adolescente que ia para a escola. O ensino médio é um mundo onde os fortes devoram os fracos. Nova sala e novos colegas. Vemos Lee Yun-cheo. Ele é um valentão que chegou no ensino médio. Yun-cheo dizia: vocês estão aqui. Jo Sung-ho, você também está aqui. Jo Sung-ho responde que sim. Nesse momento os dois se encaram. Todos os julgamentos são feitos em apenas um olhar, sobre quem vai ser amigo de quem ou quem vai ser o lacaio do outro. Jo Sung-ho pega na mão de Yun-cheo e diz que eles se darão muito bem. Em pensamentos Lee diziam que ele era problemático, mas não parece nada demais. Bem, acho que não vai ser ruim como amigo. Acho que é assim que a hierarquia da classe será formada. O problema é aquele cara. Lee Yun-cheo encara um garoto que estava mais à frente. Seu nome é Sung Suho. Suho percebe que estava sendo observado. Ele olha para Lee e balança a cabeça, querendo saber por que o valentão estava o encarando. Yun-cheo percebe que Suho não estava baixando o seu olhar e então se levanta. Seus aliados perguntam o que estava acontecendo e Yun-cheo responde: tá vendo aquele cara arrogante ali? Jo Sung-ho diz para Lee que era melhor ficar fora do caminho de Sung Suho. O valentão estava furioso e pergunta se Jo Sung-ho queria morrer. No intervalo, Yun-cheo luta contra Jo Sung-ho. O valentão de cabelo vermelho consegue vencer e dizia: eu ouvi falar que você era bem famoso por aqui, mas não é tão forte quanto eu pensei. Você está tentando proteger ele? Quem diabos ele é? Jo responde que Sung Suho é o cara mais forte daquela escola. Não conseguimos nem encostar naquele cara. Eu entrei no caminho porque pensei que algo pudesse dar errado aqui também. Lee começa a atacar. Ele diz que Jo é um idiota. Tá de brincadeira comigo? Se alguém assim existe, sem chance que não teriam rumores sobre ele. De repente Sung Suho chega até Lee e diz: Jo Sung-ho, vamos dizer que você fez isso dessa vez também. Isso deve ser o bastante para ser considerado autodefesa. Lee pergunta o que ele queria dizer com isso, porém rapidamente Suho ataca um dos aliados de Lee. Com um chute, ele derrota aquele cara.
Com outro chute, ele atinge a cabeça do outro garoto. Sung Soo-ho era extremamente rápido. Lee Yun-chul aproveita a brecha para atacar com um soco, porém Sung Soo-ho para seu golpe com apenas um pé. Lee fica surpreso e antes que tivesse alguma reação, ele acaba sendo atingido no queixo. Soo-ho acerta um chute no valentão mais forte do ensino médio. Ele derrota o grupo de Lee Yun-chul e dizia: já que as coisas ficaram assim até aqui, vou estar nas suas mãos nessa escola também. Jo Sung-ho responde que está tudo bem, parece que a fama do valentão gira em torno dos feitos de Soo-ho. Sendo assim, a fama de ter derrotado o grupo de Lee fica toda para Jo. Os alunos comentavam: Jo Sung-ho fez aquilo com os três, por isso que a aura dele era diferente quando o vi pela primeira vez. Me falaram que ele era bem famoso na vizinhança, porque costumava treinar judô desde cedo. Soo-ho estava entediado. Ele se pergunta o porquê disso. Sinto que costumava saber muito sobre coisas extraordinárias que faziam meu coração disparar. Acho que é melhor eu ir para um cybercafé, já que estou entediado. Soo-ho é o último a sair da sala, porém aquela porta não queria abrir. Ele não entende o que está acontecendo. Soo-ho olha pela janela e naquele momento percebe que o tempo ao redor daquela sala parou. Todas as pessoas estavam paradas. Ele fica assustado e se pergunta como isso aconteceu. De repente, um portal se abre dentro da sala de Sung Soo-ho. Ele se pergunta que coisa era aquela e o que ele deveria fazer nesse momento. Sua mãe sempre dizia que ele lembra muito seu pai. O que seu pai faria nessa situação? Sung Soo-ho olha para o portal e decide entrar. Ele então chega em uma dungeon, que é um grande corredor. O portal então se fecha e várias tochas de fogo azul se acendem. Soo-ho pega uma das tochas e dizia: a saída foi fechada. Agora não tem nada para eu fazer além de avançar. Soo-ho então percebe que nas paredes daquele lugar várias armas estavam expostas. Soo-ho conseguia ver os nomes e também as habilidades de cada arma, seu requisito mínimo e também seu poder de ataque. Ele se pergunta se deveria escolher uma dessas armas. É tipo um sistema onde tem uma restrição baseada em nível, e eu posso trocar para um rank maior se eu aumentar o meu nível. Soo-ho então encontra algumas adagas. Ele se pergunta quem usaria uma arma como aquela. Essa adaga vermelha era uma das armas de Sung Jin-ho, a assassina de cavaleiros. Soo-ho então avista algumas manoplas. Parecia divertido, afinal espadas são muito clichês. Por isso, Soo-ho decide usar as manoplas de combate. As coisas estão interessantes agora. Soo-ho coloca as manoplas de ataque. Essa é a arma que combina com seu nível 1. Soo-ho chega até uma parte daquele corredor, onde diversas armaduras de cavaleiros estavam expostas. Ele se pergunta se aquele lugar era o porão de um castelo, e de repente uma das armaduras se move e se prepara para atacar Soo-ho. Esse era um golpe certeiro para arrancar a sua cabeça. Soo-ho percebe o perigo e rapidamente se defende com as suas manoplas. Ele estava assustado, mas seus olhos começam a brilhar. Soo-ho empurra aquele cavaleiro e então começa a atacá-lo com diversos socos. Os socos destroem aquela armadura e Soo-ho consegue subir de nível. Ele então percebe que aquelas armaduras conseguem se mexer e haviam muitas delas no caminho até aquele lugar. Soo-ho então se vira e vê diversos cavaleiros andando na sua direção. Ele estava cercado de ambos os lados. Era como Soo-ho imaginou. Ele vai ter que lutar. As armaduras correm na sua direção. Soo-ho concentra sua mana no punho. Ele então consegue disparar socos poderosos que atingem diversas armaduras de uma só vez. Soo-ho destrói cada uma delas. Realmente, ele é um gênio das artes marciais. E ao destruir aquele exército de armaduras, Soo-ho consegue subir de nível diversas vezes. Porém, aqueles golpes não eram o suficiente. Vários cavaleiros se levantam novamente. Soo-ho então fecha seu punho e parte para o ataque mais uma vez. As armaduras estavam em maior número, porém Soo-ho possuía a vontade de viver. Ele aplica diversos golpes nos adversários e uma a uma ele destrói as armaduras por completo. Soo-ho também utiliza seus chutes poderosos para lutar e finalmente consegue chegar no nível 19. Em pensamentos, o garoto dizia: se eu derrotar esses monstros de armadura, vou subir de nível e pensar que estou ficando mais forte também. Isso parece mesmo um jogo. Talvez seja porque não estou mais tendo dificuldades mesmo quando eles me atacam em grupo. Mas os níveis desses caras são maiores que o meu. Como eu consegui derrotá-los sendo nível 1? Será por causa desse poder? Mas como? Soo-ho olha para a manopla e vê a aura mágica que estava em volta de seu corpo. E nesse momento nasce um desejo.
Quero ficar um pouco mais forte. Suho chega até um portão gigantesco. Seu próximo adversário está ali. Ele abre o portão e tochas de fogo vermelho se acendem naquele salão. Logo à frente, ele avista alguém sentado em um trono. Um cavaleiro negro com um longo cabelo vermelho. Suho se pergunta se esse cara é o boss daquela dungeon. Aquele é o comandante Igris. Ele se levanta e pega sua espada longa. O comandante estava pronto para o combate. Ele fica em posição de batalha e vendo aquilo, Suho entende que precisa atacar primeiro. Porém, antes que pudesse se mover, Igris já estava logo à sua frente. Aquele adversário é muito rápido. Um ataque é desferido e vemos o sangue de Suho sendo jogado no ar. Com aquele golpe, Igris destrói grande parte do lugar onde estavam. Suho de repente grita assustado. Porém, ele acorda novamente no início daquele corredor. Suho está novamente no início daquele lugar, como se nada tivesse acontecido. Ele olha para sua mão e pergunta se estava vivo realmente. Aquele é o lugar de onde tudo começou. Suho achou que tinha morrido, mas de qualquer forma, agora ele precisa passar pelo mesmo caminho de antes. Uma das chamas brancas que estão naquelas tochas se apagou. Suho tinha certeza que da outra vez eram 3 chamas, mas agora são apenas 2. Isso com certeza não é uma coincidência, já que seu nível aumentou. Ele decide trocar de manopla. Agora Suho utiliza as manoplas dos punhos espinhosos. Elas aumentam seu ataque e também a chance de crítico. Suho precisa tomar cuidado se todas as 3 chamas se apagarem. Ele não sabe o que vai acontecer depois. Porém, após passar por aquele caminho, novamente Suho é derrotado. Ele acorda novamente no início e dessa vez resta apenas uma chama. O cavaleiro negro que Suho precisa enfrentar é muito poderoso. Ele é forte demais. Suho não acha aquilo justo. Desse jeito, ele não irá conseguir derrotá-lo. Suho então identifica na parede uma espada longa igual à de Igris. Ele acredita que o inimigo utilizava a mesma arma. Aquela era a imitação da espada longa do Rei Demônio. Suho acredita que Igris possui a verdadeira. Nesse caso, quão grande é a diferença de níveis entre eles. A espada, que é uma imitação, tem um requisito mínimo de nível 60. Suho então decide subir um pouco mais de nível para então enfrentar o Igris. Dessa vez, ele precisa tomar cuidado. Suho então pega diversas armas e armaduras para começar a sua batalha. Após se equipar, Suho avança contra a horda de armaduras. Ele dizia: "Nos encontramos novamente, não estão cansados disso?" Suho percebe que os inimigos também reviveram assim como ele. O garoto sorri e se pergunta se eles possuem regeneração infinita. Suho então ataca com suas novas armas e rapidamente começa a destruir as armaduras. Ele sobe de nível várias e várias vezes, até mesmo os arqueiros não eram velozes o suficiente para atingirem Suho com suas flechas. O garoto era mais rápido e conseguia chegar até os arqueiros antes que eles pudessem atirar. Suho derrota esses inimigos com suas manoplas de combate e após derrotar todos os inimigos e subir de nível, aparece uma mensagem do sistema para Suho: "Você chegou ao nível necessário para um jogador." Uma missão de título foi recebida. Suho aceita aquela missão e de repente surgem alguns portais à sua volta. Suho poderá ganhar os pontos necessários para um título de alto nível, dependendo de quanto poderá aguentar. O sistema deseja boa sorte e de repente vários cavaleiros extremamente fortes começam a sair dos portais. Suho começa a rir, seus olhos brilhavam e ele dizia: "Eu estava em uma situação complicada porque não tinha um relógio, mas não é que deu tudo certo." Os magos então aparecem, eles concentram suas magias de fogo e lançam na direção de Suho. O garoto salta para tentar escapar das explosões. Suho estava suando frio e observa vários magos recitando algum tipo de magia. Aquelas palavras estranhas permitem que eles invoquem uma quantidade massiva de chamas. O fogo se acumula no teto daquele lugar e logo cairia sobre Suho. O garoto estava preocupado e quando o ataque começa, Suho utiliza seu escudo para se defender. O escudo de Suho fica bastante danificado e nesse momento vemos que os magos estavam fazendo outro feitiço. Aquela magia em conjunto foi capaz de criar um cavaleiro gigantesco. Suho respira e tenta se acalmar. Ele terá que lutar a sério. O garoto joga fora seu escudo e dizia
dizia em pensamentos: agora eu não preciso mais dessa coisa. O cavaleiro gigante parte para o ataque, porém Suho estava muito mais rápido. Ele desfere diversos ataques por todo o corpo do inimigo. O cavaleiro não consegue fazer nada, além de ser destruído por completo. Depois disso, Suho joga mais algumas de suas armas fora. Ele não precisava mais delas. Suho arremessa as espadas que cortam algumas das armaduras que estavam ao redor. E de repente ele segura um arco e flecha. Suho concentra sua mana na ponta da flecha e então faz um poderoso disparo. Ele consegue destruir um mago e um cavaleiro com isso. Após utilizar o escudo, ele utiliza as adagas para atacar os inimigos sorrateiramente. Suho destrói mais algumas armaduras com essas adagas, porém ele diz que na verdade não precisava de nenhuma daquelas armas. Homens de verdade devem lutar com os punhos. Suho consegue derrotar todos os inimigos. Ele sobe de nível várias vezes e agora poderia alcançar uma classe de maior nível, graças aos pontos que adquiriu. Uma classe adequada será dada ao jogador, baseada em suas conquistas. Seu espírito de luta superou todas as adversidades. Você não teme nenhuma dificuldade e continua avançando acreditando na sua força. Sua classe é lutador. A classe de Sung Suho foi decidida. Diferente de seu pai, que é um mago assassino necromante, Suho é um lutador. Suho consegue pontos adicionais. Sua vida restante é de 50%. A quantidade total de seus pontos de avanço excederam o limite. Sendo assim, Suho subiu diretamente da classe lutador para pugilista da alma. Suho diz que isso ainda não era o bastante para derrotar aquele maldito. Eu preciso ficar muito mais forte. Os cavaleiros começam a se regenerar e o sistema avisa que inimigos adicionais irão aparecer no campo de batalha, caso Suho permaneça no mesmo lugar. Suho então permanece ali até alcançar o nível que almejava. Agora ele possui o colar do Vigia e também o anel superior do mago. Esses são itens de rank A. Suas novas manoplas são as manoplas flamejantes do fantasma da luta, um item de rank S. Suho então finalmente abre aquelas portas gigantescas que levavam até o boss daquele lugar. Ele vê Igris, que novamente estava sentado no trono. Suho pergunta se ele esperou muito. Agora é a sua vez de vencer. Suho está no nível 70. Ele emite uma aura branca e ao mesmo tempo escura. Igris encara Suho e então parte para o ataque. Ele desfere um golpe de sua poderosa espada, destruindo tudo o que estava à sua frente. Suho fica surpreso, porém dessa vez ele consegue desviar dos intensos e poderosos ataques de Igris. Igris era rápido e sua espada disparava uma intensa magia de chamas brancas, mas Suho conseguia evitar cada um desses ataques. Sua velocidade agora era o suficiente para sobreviver a uma luta contra Igris. De repente, Suho acha uma abertura. Ele desfere um poderoso soco com suas manoplas. Igris se defende no último instante e com o impacto daquele ataque, o solo é completamente destruído. Uma grande explosão acontece e de dentro da fumaça saem Suho e Igris. A batalha dos dois continua a toda velocidade. Igris tentava cortar Suho, mas o garoto conseguia prever seus movimentos e reagir a tempo. Suho então toma um modo mais ofensivo, tentando se aproximar para acertar um soco em Igris. Enquanto desviava da magia da espada de Igris, Suho concentrava seu poder mágico nas mãos e então se aproximava. Ele dizia em pensamentos: ainda não é o bastante, preciso ser ainda mais rápido. Igris consegue perceber Suho se aproximando e contra-ataca com sua espada. O garoto se defende utilizando as manoplas. Ele protege seu rosto do impacto, porém Suho é jogado para longe. Ele bate em uma das colunas daquele salão. Igris não espera e avança novamente. Ele pretendia dar o ataque final. Suho, porém, estava pronto para o confronto. A espada e a manopla então se chocam. Um grande clarão se forma naquele lugar. Igris estava surpreso e dizia em pensamentos: então esse é o poder do jovem monarca, mesmo que não tenha atingido seu 100% ainda. A batalha entre os dois continua e Suho dizia em pensamentos: posso definitivamente dizer agora que estou lutando com essa coisa depois de upar. Esse cavaleiro negro é muito mais forte do que eu imaginava. Os status dele estão em um nível totalmente diferente dos soldados comuns, que apareciam sem parar. Em outras palavras, ele é extraordinário. Mas se esse cara é extraordinário, então o mesmo pode ser dito de mim. Posso não saber quais são as regras do jogo, mas me deram pontos extras do nível 1. Então consegui derrotar soldados de alto nível sem nem mesmo suar.
Se pensar como todos os meus status subiam em um ponto toda vez que upava, meus status atuais não estão no nível 70, mas quer dizer que são equivalentes ao nível 110. De repente, Suho defende o ataque da espada de Ygritte com um braço e com o outro ele dispara um poderoso soco. Aquele golpe, envolto em magia, acerta o comandante Ygritte e o joga contra a parede. Suho consegue o título de Jovem Monarca e todos seus atributos são aumentados em 40 pontos pela habilidade herdada, o Monarca das Sombras. Enquanto Ygritte estava na parede, Suho acertava o comandante com vários socos. Ygritte não tinha tempo de reagir a esses ataques. O poder de Suho era incrível. E com um poderoso ataque, a parede daquele lugar é quebrada. Suho então continua sua sequência de ataques contra o comandante das sombras. Ao chegarem ao chão, Suho concentra sua mana no punho esquerdo e com apenas um ataque ele acerta Ygritte. E o comandante das sombras estava com seu corpo cheio de rachaduras. Enquanto seu corpo se desfazia, Ygritte olha para Suho e diz em pensamentos: que potencial incrível! A mana inata e o talento herdado do meu Lorde Sun Jin-woo, um ser divino, o caçador despertado de Rank S de uma história esquecida. Ygritte olha Suho, o poder mágico do garoto saía de seu corpo em manoplas. Ygritte dizia, ele consegue usar tanto poder, mesmo quando não sabe como usar direito. Jovem monarca, eu perdi. Enquanto Ygritte admite sua derrota, Suho avança para o golpe final. Com um estrondoso grito, o jovem garoto desfere um soco e assim destrói o corpo de Ygritte por completo. Suho comemora a vitória. Ele ganhou aquela batalha e seu grito de vitória é acompanhado por inúmeras notificações do sistema, dizendo que o garoto subiu muitos e muitos níveis. Sung Suho derrota Ygritte. Ele comemora. Finalmente derrotei aquele desgraçado. Ele começa a rir, porém de repente algo chama a sua atenção. Um novo portal se abre naquele local. Suho se pergunta se essa finalmente seria a saída. Ele atravessa o portal, porém se surpreende. Aquele lugar estava totalmente destruído. O prédio à sua frente se parecia com a torre do distrito Songpa. Suho pergunta o que seria aquilo, porque aquela torre está em chamas. O fogo cobria aquela torre que estava acorrentada. Aquele lugar é o castelo demoníaco. De repente, Cerberus, o cão de 3 cabeças, aparece para enfrentar Suho. Aquele monstro gigantesco olha nos olhos do garoto, porém rapidamente vem à sua mente a memória de Sun Jin-woo. Como sabemos, Jin-woo já passou por ali e com muitas dificuldades conseguiu enfrentar o Cerberus. O cão de 3 cabeças fica com medo ao se lembrar de Jin-woo. Ele começa a suar frio e vai embora daquele lugar. Suho dizia, isso aí não é um monstro, parece ter apenas a aparência de um. E qual é a dessas cabeças pegando fogo? Parece que esse é o conceito desse lugar. À frente de Sung Suho está outra porta misteriosa. Ele sabe que deve abrir aquela porta, caso contrário nada vai acontecer. Suho entra naquele lugar. Aquele era um corredor escuro, cheio de gárgulas, e mais à frente havia outra porta. Ao abrir aquela segunda porta, Suho chega até uma cidade em chamas. Tudo estava destruído e aquele lugar estava cheio de monstros demoníacos. Suho estava frente àqueles seres monstruosos, porém em um piscar de olhos, o filho do monarca já tinha derrotado todos eles. Suho não entende como isso foi fácil. Com apenas um soco despretensioso, ele era capaz de matar os inimigos. Suho chega facilmente até o 20º andar do castelo demoníaco. Ele não entendia como era fácil lutar com esses seres. E o garoto simplesmente segue em frente, derrotando todos em seu caminho. O máximo que acontecia era o sangue demoníaco que sujava suas roupas. Finalmente ele encontra o governante do 50º andar. Aquele era Vulcan, mas até mesmo Vulcan foi derrotado facilmente. Suho se perguntava, mas por quê? Porque todo mundo aqui é tão fraco. Lutar tá ficando chato demais. Até mesmo o boss do andar morreu em alguns golpes. Será que eu upei tanto só para lutar contra aquele cavaleiro negro? Suho chega até o andar do necromante Metus, porém também consegue derrotá-lo de forma fácil. Ele estava forte demais. Realmente Suho conseguiu muito poder para derrotar o Ygritte, que até então era o inimigo mais forte que ele encontrou. Suho dizia, o mapa desse lugar é bem grande, mas se eu correr por aí, então devo conseguir limpar um andar por hora. Enquanto observavam a evolução do filho do monarca, alguns demônios diziam, como ele consegue subir tão rápido sem soldados?
Ele já está aqui depois de limpar o 87º andar. Agora Sung Su-ho chegou no 100º andar. Ele acredita que ali não deve acontecer nada impressionante. Ao atravessar o portal, Su-ho fica surpreso. Uma cavalaria demoníaca o esperava. Aquela era Exil e os cavaleiros demônios de sangue nobre. Su-ho parte para o ataque e dizia: "Meu tempo é precioso, então vou acabar logo com isso." Exil pede para ele esperar. A garota quase é atingida. Ela fica com medo e cai no chão. Exil dizia: "Até o monarca teve algumas dificuldades para subir até aqui, mas quem diria que o jovem monarca subiria tão facilmente sem nenhum soldado? Você nem conseguiu chegar tão longe da última vez. Você cresceu tanto." Su-ho não entende o que a garota queria dizer. Como assim da última vez? Ele já esteve ali? Exil responde que não era nada demais. Sou a filha mais velha do clã demoníaco Hadir. Exil, bem-vindo ao andar final. Su-ho pergunta: "O quê? É só isso? Não tem mais nada?" Exil responde que sim, o castelo demoníaco acaba ali com o seu clã. Originalmente havia um estágio chamado de o Rei Demônio, mas isso acabou quando o nosso clã se tornou o número 1 do ranking. Primeiro gostaríamos de lhe parabenizar, jovem monarca. Que tal um banquete? Nosso pai, digo, o chefe do clã, preparou uma grande celebração. Su-ho estava inquieto e perguntava: "Você disse que este é o fim, mas o que é isso?" Exil responde: "Aquele é um portal que vai para outra dimensão e não para o castelo demoníaco." Su-ho se pergunta: "Um portal? Então chamam isso de portal? Uma porta? Ah, legal." Su-ho se despede e Exil pergunta se ele estava planejando ir embora, mas e o banquete? Su-ho então dizia: "Não sei o que demônios comem, mas não sou velho o bastante para beber ainda. Vamos fazer esse banquete daqui a alguns anos ou algo assim." Exil entende e responde: "Certo, então até depois." Exil, porém, se lembra de algo. O monarca das sombras, quando concluiu o castelo demoníaco, também disse que eles se encontrariam depois, mas ele nunca mais voltou. Já faz 60 anos, desde que o castelo demoníaco foi negligenciado. Eles só nos chamam para fazer esculturas. Não posso deixar ele ir assim. Su-ho falava: "Você disse que era Izel, do clã Hadiz. Vou me lembrar até depois." Ao ouvir aquelas palavras, a garota demônio começa a rir, assim como Sung Jin-woo, o jovem monarca, não consegue aprender o nome dela e de seu clã. Ela se despede e Su-ho se pergunta se aquela era a saída de verdade ou seria outra armadilha. Os olhos de Su-ho começam a brilhar. Ele se pergunta se ainda não acabou. Ele chega até uma gruta completamente escura. Em meio à névoa, Su-ho observa vários olhos vermelhos e brilhantes. Nesse momento, formigas gigantescas correm na sua direção. Su-ho fica surpreso. Ele derrota alguns inimigos, mas então começa a fugir dos outros. A horda de formigas parecia infinita. Su-ho pergunta que tipo de formigas malucas eram essas. Ele concentra um grande poder em seu punho e rapidamente começa a atingir as formigas que estão no ar. O garoto se perguntava se aquela merda não teria fim. Su-ho então começa a subir de nível mais uma vez. Ele dizia: "Graças a essas coisas, meu nível está subindo muito." Sung Su-ho agora estava no nível 94. Ele agora se acostumou com o estilo de luta daqueles monstros. O garoto então decide ir para o salão do boss. Uma porta estava conectada àquela caverna. Ele então entra naquele lugar. Su-ho dizia em pensamentos: "Esse lugar é enorme. Quão grande o mestre desse lugar deve ser para um lugar assim." De repente percebemos que Beru se aproximava de Su-ho. O garoto se pergunta se aquele era o único inimigo desta câmara secreta. Su-ho olha para Beru e se pergunta: mas por que ele está chorando? Beru estava emocionado. Após muitos anos, esse era o reencontro com o jovem monarca e agora eles precisam lutar. Beru emite um poderoso grito de guerra e parte para o ataque. Ele e Su-ho se enfrentam. O jovem monarca conseguia se esquivar dos ataques de Beru. Ele tentava acertar um chute na formiga das sombras, mas Beru era extremamente rápido. As garras de Beru iriam atingir Su-ho. Ele percebe quando era tarde demais. Porém, de repente, Beru contém o seu ataque. Ele não consegue ferir o jovem mestre. Su-ho aproveita essa chance para então atacar. A hesitação de Beru fez com que ele fosse atingido por um soco. Beru então contra-ataca mais uma vez. Su-ho protege sua cabeça, mas percebe que a formiga gigante não atacou. Beru novamente se contém e Su-ho novamente acerta um soco. Beru cai de joelhos, mas devido ao seu fator de cura, ele consegue se recuperar rapidamente. Com lágrimas nos olhos, ele grita e parte para o ataque mais uma vez.
Beru estava se esforçando. Ele ataca e Suho consegue se esquivar. Beru vê uma brecha, mas novamente para suas garras. Suho não entendia muito bem o que estava acontecendo e continuava aproveitando aquelas brechas para poder atingir o inimigo. Suho se perguntava o que diabos era aquele cara. Por que será que ele não ataca? Beru não conseguia conter suas lágrimas, mas ele percebe que também não conseguiria ferir o jovem monarca em uma luta. Beru então diz que baixou a sua guarda e admite a derrota. Ele cai no chão e, sem entender aquela cena, Suho, que já estava cansado, fala que a derrota passou perto dessa vez. Suho sobe vários níveis, mas percebemos que Beru simplesmente desistiu e não lutou a sério. O Marechal Beru certamente ainda é muito superior a Suho naquele momento. Suho dizia em pensamentos: uma formiga com asas foi muito assustador, mas é estranho. Ele continuou hesitando, deixando um monte de aberturas ao invés de atacar. Bem, graças a isso, de alguma forma, consegui derrotá-la, porém o meu corpo dói. Nesse momento, um novo portal se abre. O que irá acontecer agora? Sung Suho passa por mais um portal. Ele está no nível 99 e dizia em pensamentos: outro portal, mas não acho que meu nível vá subir mais. Provavelmente vou poder ir para a casa de verdade agora. Suho passa pelo portal, mas chegando do outro lado ele percebe que ainda existem vários desafios e inimigos para ele derrotar. Naquele lugar, vários gigantes e dragões estavam esperando para enfrentá-lo. Suho diz que isso nunca acaba. De novo, terá que lutar. Ele parte para cima dos inimigos. Suho destrói vários dragões e orques, utilizando apenas os punhos. Porém, seu nível continua o mesmo. Suho então começa sua batalha contra os Nagas. Ele desvia do ataque do tridente e vai na direção daquele monstro. Com um golpe poderoso, Suho acerta o queixo do Naga gigante e parte para o próximo adversário. Um dos gigantes estava pronto para acertar Suho enquanto ele estava em pleno ar. O garoto seria atingido por uma lâmina gigantesca, porém Suho se defende. A lâmina do gigante é partida ao meio quando entra em contato com o garoto. Seu poder realmente é fora do comum. O gigante tenta atingi-lo com um soco, porém Suho começa a correr pelo braço daquele monstro. Em um piscar de olhos, Suho chega até a cabeça do gigante e acerta um poderoso golpe. O gigante cospe sangue e Suho se prepara para enfrentar os próximos inimigos. Aqueles inimigos eram orques que estavam utilizando um monstro como montaria. Eles tinham poderosas armas e atacam Suho. O garoto utiliza seus joelhos para atacar e quebrar as armas dos inimigos. Com seus chutes e socos, ele derrota cada um daqueles orques. Até mesmo os ursos que estavam com ele são derrotados. Suho era um adversário implacável e esses monstros gigantes não eram capazes de derrotá-lo. De repente, um ataque aéreo acontece. Vários orques saltam para cima de Suho. Eles iriam atacar com suas lâminas. O garoto, porém, consegue se esquivar no último instante. Os golpes dos orques atingem o chão e Suho olha para cima e percebe que mais um inimigo se aproxima. Agora, um orque junto de um dragão iriam atacá-lo. O dragão tenta morder Suho, porém ele consegue se esquivar e nesse momento o garoto fica surpreso. Ao olhar novamente para o céu, ele avista uma horda de orques junto dos dragões que sobrevoavam aquele lugar. Os inimigos pareciam nunca ter fim e Suho se pergunta: vocês querem ter uma luta no ar? Um orc superior montado em um Wyvern avança contra Suho. O garoto fica parado e espera o confronto. Ele salta no último instante e ataca o orc superior, jogando ele para fora do Wyvern. Suho então começa a controlar aquele ser. Ele rapidamente sobrevoa os céus daquele lugar, derrotando cada um dos dragões e orcs que estavam ali. Porém, de repente, seres colossais aparecem, monstros gigantescos feitos de pedra. Esses eram os titãs. Suho sobrevoava os céus ao lado dos titãs e de repente vemos o rei titã que dizia: já faz 39 anos, desde que entrei em uma guerra dentro do reino do descanso. Esse é um jogo onde só os originais podem participar. O fato de que recebi permissão de participar com essa forma quer dizer que você é um grande guerreiro que satisfaz os olhos de nosso rei. Você pode ser o vice-lorde, mas imagino se poderá aguentar meu poder total. Naquele momento, Suho aparece e atinge um poderoso soco no rosto do Titã. Ele pergunta se o Titã tinha falado alguma coisa com ele, e rapidamente Sung Suho derrota todo o clã dos Titãs que estavam nesta dungeon.
De repente, vemos a joia da avareza que estava em um cajado. Alguém observava Suho ao longe e atinge ele com uma poderosa magia. Suho e seu Wyvern são atingidos. Aquele era um poder de gravidade. O garoto assustado dizia: mas o quê? Que pressão é essa? Parece que estou sendo esmagado por algo super pesado. É aquele ali que está fazendo isso? Olhando para o céu, Suho consegue ver um mago que utilizava magia para voar. Aquele é ninguém menos do que Feng, o orc xamã. Suho dizia em pensamentos. Parando para pensar, o Cavaleiro Negro e a Formiga tinham a aparência de uma sombra. Quer dizer que os que têm essa aparência são os chefes. Suho é jogado no chão. A pressão da magia de Feng destrói todo o cenário ao redor. Suho estava sendo soterrado e dizia: eu vou me livrar deles. De repente, 3 dragões das sombras aparecem ao lado de Feng. Os dragões concentram suas chamas para atacar Suho, que estava caído. O garoto se perguntava o que era aquilo. Será que meu palpite estava errado? Existem mais 3 monstros das sombras. Os dragões disparam as fúrias mágicas de sua boca. Aquelas eram as chamas mais poderosas, que causam uma enorme destruição em tudo o que tocam. Porém, de repente, Suho salta como se fosse um torpedo e atinge um dos dragões. Ele então começa a atacar os dragões das sombras em pleno ar. Enquanto o solo estava explodindo por completo, Suho atacava os inimigos que estão voando. O garoto então concentra todo o seu poder mágico no punho direito e dispara um intenso poder que atinge os dragões. Após derrotá-los, Suho continua atacando os orcs que utilizavam os dragões para lutar. Ele então pega uma nova montaria e voa até chegar próximo de Feng. Sung Suho dizia: vou me livrar de você, que parece ser o mais problemático primeiro. Os olhos de Sung Suho brilhavam, mas ao se aproximar ele fica assustado. Feng, o orc xamã, estava concentrando uma enorme esfera de chamas para atacar. Aquele poder era tão brilhante quanto o próprio sol. Era como se fosse uma estrela que se aproximava da terra. O xamã então dispara aquele poder na direção de Sung Suho. Uma grande explosão acontece no céu. Suho voa rapidamente com seu Wyvern. Ele consegue sair do alcance daquela magia. A esfera de fogo então atinge uma montanha e destrói tudo completamente. Suho fica assustado com o tamanho poder de destruição. E Feng dizia: como esperado, agora que tenho um cajado, minhas explosões ficaram ainda mais fortes. Suho estava surpreso. Realmente esse adversário era muito poderoso. E de repente a horda de inimigos volta a atacar. Os gigantes, ursos, orques e dragões tentam tirar a vida de Suho, mas o jovem garoto conseguia destruir cada um deles com extrema facilidade. Os nagas e os golems também são completamente destruídos por Suho, e o garoto estava coberto pelo sangue dos seus adversários. E logo à sua frente, ele avista novamente os dragões das sombras. Suho não conseguiu derrotá-los. Além deles, também vemos o Rei Titã, os centauros e os nagas. Todos esses adversários eram feitos de sombras. Eles estavam em um nível completamente diferente. O Rei Titã fica furioso e dizia: jovem monarca, realmente pensou que poderia me derrotar com um ataque como aquele? E de repente, Suho avança e desfere um poderoso chute no estômago do adversário. Mais uma vez, Suho consegue atingir um ataque certeiro no Titã, que nem sequer conseguia tempo para terminar o seu discurso. Um dos centauros ataca dizendo: eu cheguei tão longe, secretamente trabalhando duro, depois de entrar no exército do meu lorde. Mesmo se ninguém lembrar de mim, irei deixar uma grande impressão e demonstrarei minha lealdade ao meu rei. Nesse momento, Suho consegue se esquivar do ataque e disparar vários socos poderosos na direção do inimigo. Ele também avança contra os dragões que são feridos por seus ataques. O garoto dizia em pensamentos: se esses caras aparecerem sem fim, não vou poder lidar com todos com minha estamina atual. Só mais um pouco. Preciso conseguir controlar meus poderes só mais um pouco. Suho concentra sua mana no punho. Ele dizia: preciso controlar meu poder com mais sofisticação, sem desperdício, até eu poder lutar contra vários inimigos, lutar contra um exército tudo sozinho. As manoplas de Suho começam a se desintegrar devido ao seu grande poder. Vários punhos gigantescos feitos de mana aparecem em volta do garoto. Seus olhos brilhavam de forma feroz. Suho
Surro então ataca os soldados das sombras, que ficam assustados. Seus socos atingem e perfuram os corpos de cada um dos soldados das sombras. Aqueles golpes eram como verdadeiros meteoros disparados do punho de Surro, socos em forma de luz que conseguiam desintegrar as trevas. Feng então estica sua mão e invoca uma poderosa magia. Ele invoca um grande escudo mágico. Aquele feitiço deveria conter o poder do jovem monarca. Porém, enquanto o Feng se concentrava no escudo mágico, Surro aparece logo atrás dele e dizia: vai ser muito chato se esse for o fim. Se não tiverem mais nada para me mostrar, desapareçam logo. Surro acerta Feng com um poderoso soco mágico e desintegra o corpo do xamã das sombras. Song Surho, o jovem monarca, continua de pé em meio ao campo de batalha, coberto por corpos dos monstros que foram derrotados. O que vai acontecer agora? Após derrotar milhares de monstros, Song Surho olha para seu pulso e dizia em pensamentos: apesar dos meus status não terem aumentado, eu me tornei capaz de controlar meus poderes com muito mais habilidade através de várias batalhas. Surho olha para cima e uma sombra se aproxima. Aquele que vem caminhando pelos céus em sua direção é ninguém menos do que Belion. O soldado das sombras mais poderoso se coloca na frente de Song Surho, que dizia: ele é forte, talvez muito mais forte do que a formiga que lutei há um tempo atrás. Você também pode falar, não é? Quero perguntar uma coisa antes de lutarmos. Qual a porcentagem das forças totais de vocês que eu enfrentei até agora? Belion então responde: exceto pelo castelo demoníaco, cerca de 3.000 partes de todas as forças foram mobilizadas para cá. Surro fica surpreso e dizia: eu derrotei muitos monstros, mas ainda restam tantos. O garoto respira, ele fecha seu punho e responde que está tudo bem, vamos lutar. Surro fica em posição de ataque. Belion anda na sua direção e diz: você cresceu muito, jovem monarca. De repente, Belion se transforma em um vulto. Sua velocidade era gigantesca. Ele aparece na frente de Song Surho e ataca com um corte de sua espada. Surho consegue se esquivar no último momento. Ele dizia: vocês continuam me chamando de jovem monarca, mas o que diabos é isso? Esse é o motivo de eu ter sido arrastado para esse mundo. E também se fosse monarca, eu entenderia, mas o que diabos é um jovem monarca? Enquanto Surho grita aquelas palavras, ele atinge alguns socos em Belion. Porém, o grande Marechal das Sombras demonstra sua velocidade. Ele se esquiva dos outros golpes de Surho e consegue feri-lo na barriga com um corte. Surho fica surpreso. Belion balança sua espada, que agora se transforma em um chicote de lâminas. Essa arma extremamente poderosa começa a destruir todo o cenário ao redor. Seu alvo é Surho, porém o jovem monarca consegue fugir daqueles ataques. Ele se defendia com os punhos e dizia em pensamentos: aquela coisa pode mudar de espada para chicote, mesmo se essa arma for versátil. Acabou para você quando consigo segurá-la. Surho consegue segurar o chicote de lâminas. Ele então se aproxima rapidamente de Belion, que fica em guarda. Surho acerta um golpe certeiro em Belion. O impacto era gigantesco. Após isso, ele também desfere um chute. Belion tenta se defender com a espada e, sorrindo, Surho dizia: se você se defender com os dois braços, então seu estômago fica aberto. Surho parte para o ataque novamente. Seus olhos brilhavam e Belion fica assustado. Ele utiliza sua espada novamente e Surho dispara seu golpe. O ataque do jovem monarca foi capaz de arremessar Belion para longe. Esse soco realmente foi forte. Surho dizia: não acho que você seria derrotado só com isso. E se continuarmos lutando, vamos ficar aqui a noite toda. Você não é o mestre desse lugar, não é mesmo? Surho coça sua cabeça. Ele acredita que Belion é um falso mestre. Nesse momento, o grande Marechal das Sombras se põe de joelhos. E Surho então percebe quem é o verdadeiro boss. Olhando para o céu, ele vê um dragão das sombras que estava carregando alguém em suas costas. De repente, o homem salta e desce rapidamente até o solo. Ele saca 2 adagas e vai direto para o confronto. Surho salta em sua direção. O choque entre Surho e o adversário final irá acontecer. As adagas e os punhos se chocam. Pai e filho se enfrentam. O misterioso homem das adagas, na verdade, é Sun Jinwoo. Ele estava disfarçado para poder enfrentar o seu filho e testar o seu poder. Uma grande explosão de energia mágica acontece após o choque entre eles. As adagas de Jinwoo, que representam a fúria de Kamish, são muito poderosas, porém Surho consegue conter seus ataques com os punhos. De repente, um corte é feito no rosto do garoto. Surho fica assustado. O adversário misterioso então aumenta sua velocidade de ataque.
Su-ho tem que aumentar sua velocidade para que não morra naquele confronto. Seus olhos estavam sérios e ele dizia em pensamentos: a velocidade desse cara é forte demais, incrível, ele não só tem uma grande força, mas cada ataque é refinado. De repente Su-ho é jogado contra o chão. Sung Jin-woo parte para o ataque e Su-ho utiliza suas manoplas para se defender. Ele não conseguia ver o rosto do seu adversário e dizia: cada ataque tem uma técnica por trás, o quanto precisa trabalhar, quantas vezes precisa morrer para ter esse tipo de habilidade. Nesse momento, vemos que o corpo de Su-ho recebe dezenas de cortes. Su-ho estava de joelhos, seu corpo estava coberto por sangue. Ele dizia: eu me recuso a perder assim. Meus status chegaram ao limite e minha habilidade de combate se desenvolveu bastante para lidar com isso. Os olhos de Su-ho começam a brilhar. Ele vai atacar com todo o seu orgulho. O jovem monarca se recusa a perder. Mesmo se aquele homem superar em muito os meus status, posso ver uma chance de vitória. Nesse momento, vemos Sung Jin-woo segurando suas adagas. Ele utiliza um manto que cobria todo o seu corpo, além de um capuz que projetava a sombra em seu rosto, escondendo assim a sua identidade. Su-ho apenas pensava em ganhar. O sangue de seu rosto pairava sobre o ar. Su-ho avança com extrema velocidade. Ele desfere um soco coberto com poder mágico. Su-ho passa pelo corpo do atacante misterioso. Porém, percebemos que é o punho de Su-ho que toma todo o dano. Vários cortes são desferidos por seu corpo, tendo como alvo principalmente o seu punho direito. A manopla utilizada por Su-ho é feita em pedaços. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. O sangue escorria pelos cortes feitos no corpo de Su-ho. O garoto estava tremendo e dizia: esse cara é admirável, mesmo sendo um inimigo. Se eu pudesse ser forte como ele. Su-ho concentra seu poder mágico na mão esquerda. Ele irá desferir um ataque com a manopla que restou. Su-ho desfere seu ataque, porém o homem misterioso se esquiva. Ele então passa a mão na cabeça de Su-ho e diz: o jogo foi divertido. Su-ho fica surpreso. Ele reconhece aquela voz. Ele olha para cima e pergunta: pai? Sung Jin-woo dizia: impressionante, não é? Mas ainda é muito cedo para você. Jin-woo empurra seu filho para dentro de um portal. Su-ho não entende o que estava acontecendo e naquele momento ele acorda em sua escola. Já estava tarde, apenas o garoto estava dentro da sala de aula. Ele se levanta e dizia: mas que sonho estranho, será que eu joguei demais? Depois de andar por uma dungeon estranha, o boss final que vi foi o meu pai. De repente, uma aluna chega na sala e diz: o quê? Você ainda está aqui? Não vai para casa? Eu vou trancar a sala agora. Su-ho pergunta se a garota precisava de ajuda e ela responde que sim. Enquanto Su-ho ia embora, vemos no topo do prédio escolar 3 sombras, sendo eles Beru, Igris e Jin-woo. O monarca dizia: usar os restos do arquiteto que foram deixados no Reino do Repouso assim não é nada mal. Igris falava: meu lorde, não estaria tudo bem retornar os poderes do jovem monarca agora? Já o testamos algumas vezes, mas foi a primeira vez que o jovem monarca chegou até o senhor. Acredito que ele já tenha passado o bastante. Jin-woo, porém, responde: nós venceríamos o Rei Dragão se eu confiasse cegamente apenas nos meus poderes e tentasse lutar contra ele desde o começo. Não importa o quão poderoso possa ser, sempre deve considerar fugir quando se está em uma situação em que a vitória não é certa. Desafiar cegamente um inimigo poderoso sem pensar ao menos, isso é a coragem de um tolo. Cedo demais, ainda é cedo demais para ele, mas ele vai aprender algum dia como levar a situação em conta enquanto usa seus poderes. Bem, mesmo se ele acabar sem saber de nada, aquele garoto vai abrir as portas toda vez para se desafiar. Nesse momento vemos Beru chorando ao rever o último desenho que Su-ho fez para ele quando o jovem monarca ainda era uma criança. Jin-woo sorri e dizia: eu tenho coisas importantes para fazer, porque não saímos em um jantar em família quando eu terminar. Nesse momento ouvimos uma notícia de jornal. Os irmãos vigaristas que causaram caos no país, Hwang Dong-suk e Hwang Dong-soo, foram presos hoje cedo. Agora faremos uma reportagem ao vivo. Há uma grande parede de fogo e há risco dos incêndios se espalharem para a área residencial. O corpo de bombeiros conseguiu apagar o fogo mobilizando 52 caminhões e 800 bombeiros. Neste momento, vemos Baek, o antigo caçador de rank S da outra realidade, que agora é um bombeiro militar. De repente, alguém encosta uma garrafa de água gelada em sua cabeça. Baek se assusta. Aquele é o capitão Sung e o Huan, que dizia: bom trabalho.
e Baek agradece, como esperado do Capitão Sung. Ele é incrível e ainda tem energia depois de todo esse trabalho. Um dia eu vou ser que nem ele. Baek então diz que tem uma coisa voando no céu. Sung Woo-hwan diz que deve ser algum tipo de avião. Claramente aquela sombra que voava no céu era Jin-woo e Kai-sel. Nesse momento, somos levados até um prédio. Vemos alguém que dizia: "Presidente, você está bem?" O presidente da empresa responde que sim. "Estou bem. Onde paramos na última vez?" O homem responde: "Estávamos informando que precisamos de um novo nome para o jogo de realidade virtual que nossa companhia planejava lançar. Está me ouvindo?" Vemos que o presidente daquela empresa era ninguém menos do que Yo Jin-ho. Ele dizia: "Minha esposa está grávida." Jin-ho estava comemorando. A irmã de Sung Jin-ho estava grávida. Soo-ho agora vai ter um primo. Os funcionários começam a parabenizar o presidente Jin-ho. Ele então decide nesse momento o nome de seu novo jogo, que será Mundo Lindo. Nosso jogo vai atualizar a realidade virtual para perto da perfeição. Não é o nome perfeito? Os funcionários ficam surpresos e pedem para o presidente reconsiderar. O destino da campanha está nas mãos desse jogo. Mundo Lindo não é um bom nome. Jin-ho fala que isso é um exagero. Meu senso de nome é tão ruim. Nesse caso, eu deveria pedir ao irmãozão Jin-ho para pensar em um nome para bebê. Mas agora que pensei, acho que o irmãozão não é muito melhor nisso. Não se preocupem muito com isso. Nosso investidor foi escolhido dessa vez. De todas as pessoas, é o grande nome nessa indústria. Choi Jong-in decidiu investir em nós. Nesse momento vamos para outro prédio. Alguém estava vendo uma matéria sobre Yo Jin-ho, o presidente da Aginsoft. Conhecido como a lenda milagrosa de um empreendedor jovem e de sucesso que recusou a herdar a companhia do pai. O homem que lia aquela matéria pergunta se teve mais algum artigo e seus subordinados respondem que não, mas deverão ter mais artigos em breve. Aquele era o pai de Jin-ho que dizia: ele recusou a posição que criei para ele, ao invés disso fundou uma companhia de jogos. Quero ver meu neto logo. Yo Myung-han sorri ao ver as conquistas de seu filho, porém de repente no céu algo inesperado acontece. Vemos um brilho extremamente intenso. Um tipo de portal apareceu na atmosfera terrestre. Os portais, ninguém sabe o que pode aparecer atrás deles. Por isso que as pessoas sempre tremem de medo e rezam para que os portais não apareçam. Mas há pessoas que lutam contra esses medos e pulam nesses portais. E essas pessoas são chamadas de caçadores. Vemos uma história da realidade que foi apagada. Uma história de quando Sung Jin-ho ainda era fraco. Um homem atende o telefone e diz: "Departamento de Suporte da Associação de Caçadores." O caçador que fez a ligação briga com o homem. "Eu pedi para não enviarem o Sr. Sung, então por que continuam mandando ele?" O homem então responde: "Me desculpe, senhor caçador, parece que houve um erro no processo de criação de equipes. Pode, por favor, me explicar o que aconteceu?" O caçador dizia: "Eu não quero fazer as coisas devagar e ter que limpar os corpos dentro do meu grupo. Se colocarem um caçador que é tão fraco que ele cai pelo menor dos toques no meu grupo, como eu vou lidar com as consequências? Se fizerem isso de novo, eu vou sair. Chame qualquer estudante na rua e pergunte isso. Que tipo de emprego você quer ter no futuro? Eles definitivamente vão te dar uma das 3 respostas. Um caçador famoso, um funcionário de uma grande guilda, ou um funcionário da Associação de Caçadores. Bem, de qualquer forma, fazer esse trabalho administrativo não muda nada independente do lugar. Nesse momento, ele se lembra das reclamações de alguns caçadores que diziam: "Me falaram que uma vizinhança aqui perto dá café e comida antes dos caçadores entrarem na raid. Não temos nada disso. Tenho um assunto urgente para resolver. Pode me pagar adiantado? Se eu participar da raid hoje, não vou ter ninguém para cuidar do meu filho. Pode me ajudar com isso?" Essas são as principais reclamações. O homem pesquisa sobre Sung Jin-ho. Rank E e a mana dele é a menor dentre os piores. Pelo status dele, ele parece só uma pessoa comum. Meu Deus, ele se machucou tanto assim. Desse jeito, é um milagre que ainda esteja vivo, porque ele está indo tão longe para ser um caçador. Ele tem algum motivo específico. Sua mãe tem a doença do sono eterno e está na UTI. A irmã dele ainda está estudando. Acho que ele não tem escolha, já que precisa tanto do dinheiro. Ele tem 23 anos, 6 anos mais novo do que eu. O garoto vai até o seu superior e diz: "Senhor, não deveríamos tentar impedir o caçador Sung Jin-ho?" E o homem dizia: "Já tentamos o nosso melhor, porque você se juntou à associação de caçadores."
O garoto responde: foi por causa das notícias que vi quando era mais jovem. Teve uma reportagem sobre um certo caçador que estava salvando seus companheiros, que quase foram presos no portal, mas então ele ficou preso. Vemos que a história que motivou aquele garoto foi a história de Sung Huan, o pai de Jin-Ho. Ele dizia: no começo eu só estava curioso, caçadores chegam ao ponto de se machucarem para salvar os outros, então quem vai os salvar? Se ninguém os ajudar, eu iria. Eu queria fazer o que pudesse para evitar que caçadores se ferissem e morressem. Acho que era isso o que eu queria dizer. Seu superior então diz: você quer que o caçador Sung pare de ser um caçador ou quer ajudá-lo? O garoto começa a rir. Entendo. Tirando dar a ele a recomendação de parar, não há nada que eu possa fazer. Porém o superior responde: e se houver algo que você possa fazer? Ele entrega uma ficha para o garoto e diz: há pessoas que mesmo depois de serem avaliadas como despertos de alto nível, escolhem não se tornar caçadores porque não estão interessados no dinheiro. Que tal convencer essas pessoas a ajudar os caçadores que fazem parte da associação? O garoto observa que aquela ficha era de uma curandeira de rank B. Esse era um nível bem alto. Li Ju-He, que se recusou a se tornar caçadora, apesar de ter grandes habilidades, porque estava assustada. Caçador Sung Jin-Ho, que é fraco, mas supera seu medo e entra nos portais. Se alguém for capaz de transformar medo em coragem, pode conseguir se tornar a força para o fraco. Gostaria de tentar, na esperança que eu seria a ajuda na jornada para além dos portais, não importa o quão pequena possa ser. Sim, eu vou tentar. Essa é uma história que ficou na linha do tempo apagada, e agora vemos Sung Soo-ho caminhando pela rua, enquanto saía da escola. Ele estava ao lado de sua amiga, e ao perder na brincadeira pedra, papel, tesoura, Soo-ho acaba sendo obrigado a segurar sua mochila. Ele olha para o céu, e a garota pergunta se algo aconteceu. Soo-ho responde que não era nada, mas no alto das nuvens, vemos o Wyvern das sombras Kaisel. Ele voava em suas costas, e estava Sung Jin-Ho e Cha-Rain, que dizia: já faz muito tempo desde que vi isso, meu amor. De repente, Sung Jin-Ho segura um colar em suas mãos e diz: esse é nosso presente de 16 anos. Querida, vá para casa primeiro. Eu vou logo depois de você. Cha-Rain pergunta se ele iria demorar. Ela estará esperando. Sung Jin-Ho sorri. Ele observa Kaisel levando Cha-Rain embora. Jin-Ho estava em frente ao portal gigantesco que se abriu na atmosfera terrestre. Dizem que seres com grandes poderes podem atrair coisas horríveis de outros mundos. Sung Jin-Ho ordena: ergam-se. Os soldados das sombras surgem. Feng, Iglis, Beru, Belion e os dragões. Enquanto isso, vemos as memórias de Soo-ho, que dizia: o que está atrás dessa porta? Eu estou com medo. E se algo muito mais poderoso que qualquer coisa que já encontrei aparecer? Eu vou morrer em um lugar assim. Mas se eu não abrir, não vou saber de nada. Não vou saber o que vai acontecer. Uma das 3 chamas brancas se apaga. Soo-ho dizia: mas que merda, eu morri de novo. Quantos dias eu passei aqui? É tão cansativo, eu quero voltar. A segunda chama se apaga. Agora Soo-ho tem apenas uma chance. Essa voz que começou a gritar comigo a partir de algum momento: levante-se, erga-se, mesmo se for a minha última chance. Se eu não quiser parar assim, se eu puder ficar mais forte, o que quer que esteja atrás dessa porta, eu quero desafiá-lo. Um novo desafio chega ao mundo de Solo Leveling. O portal misterioso que se abriu na atmosfera traz um novo presságio, uma nova era dos caçadores, onde os inimigos desejam tomar todo esse universo. Meus amigos, a história de Solo Leveling agora continua na saga Ragnarok. Para quem quiser ver a saga Solo Leveling Ragnarok, é muito fácil. Basta se tornar um apoiador aqui do canal. Já temos vários episódios dessa saga lançados para os membros do canal. E para assistir é muito fácil. Basta clicar em Seja Membro aqui embaixo do vídeo, escolher uma das categorias e depois assistir a playlist Solo Leveling Ragnarok. No mais, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.